Olá a todos, olá pessoal, estamos começando aqui mais uma live do SíndicoNet, mais um formato aqui de conteúdo rico para vocês, também disponível no formato de podcast nas principais plataformas de podcast que o SíndicoNet participa também. Eu sou o Júlio Paim, sou o fundador do portal SíndicoNet, estou vendo aqui bastante gente entrando. Aqui a Tami Vicentini, Torres Consultoria, que participa bastante com a gente. Que mais? Alan Coelho. Bom, a Gobate Comercial também. Hoje, pessoal, o papo vai ser super interessante, porque a gente vai falar com um jornalista, um craque, né? Ele é jornalista e também ao mesmo tempo especialista na área de condomínios, principalmente na implantação de condomínios e também como jornalista na área de comunicação. Estou falando do Roberto Viegas, que é parceiro, ele escreve para a gente também aqui no SíndicoNet, e a gente propôs para ele, para falar aqui com a gente sobre um formato, né, relacionado aí à comunicação dentro dos condomínios, com o seguinte título: Como conquistar a confiança dos condôminos com uma comunicação que demonstre atitude, liderança e profissionalismo. É um tema super interessante porque ele envolve a comunicação, como a gente vem já batendo aqui nessa tecla no SíndicoNet, da importância de você saber fazer uma comunicação. Muitas vezes pode parecer até fácil, mas na prática a gente vê que não é tão fácil assim, então você precisa saber aplicar isso de uma forma correta. E a ideia aqui hoje é o Roberto contar pra gente também tudo que ele sabe e como que ele lida com a comunicação de uma forma que passe confiança para os moradores, que passe a sua liderança também e transmita ali o profissionalismo da sua gestão. Então tem várias coisas legais que ele pode falar aqui com a gente hoje. Eu tive um papo com ele hoje à tarde, inclusive, justamente sobre isso. E eu acredito que vai ser muito útil para todos vocês aqui. Bom, eu vou chamar ele aqui e a gente começa o nosso papo já já. Vamos lá. Tendo aqui. E, enquanto isso, eu queria agradecer também ao nosso patrocínio, que é a Eletromídia. Tá aí o Roberto entrando. Tá quase. Estou vendo aqui um monte de cartões aí com as suas anotações. Para não esquecer, Júlio. Para não esquecer. São as colinhas, né? Faz parte do processo de comunicação. Exatamente. Como um bom jornalista, né? Adoro um papelzinho, uma canetinha ali, né? Para ir anotando. Canetas tem várias no bolso sempre. É isso aí. Júlio, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com você aqui, com os amigos do SíndicoNet. É uma oportunidade de compartilhar um pouco das experiências que eu já vivi ao longo desses 25 anos em que acumulo jornalismo e mercado imobiliário, área de condomínios, né? É praticamente a idade do SíndicoNet também, né? Então, ou seja, são praticamente 25 anos, né? Exatamente. Então, desde a primeira entrega que eu fiz em São Paulo, lá em Pinheiros, né, um prédio ali na Benedito Calixto, até agora foram mais de 208 implantações que eu fiz e muitas delas acompanhando de perto todo o processo de início do prédio, que é um período muito delicado, e colaborando da melhor maneira possível com os síndicos para que eles pudessem se impor a ordem, o ritmo de trabalho para o condomínio de maneira amistosa, compreendendo as dificuldades dos condôminos, conciliando os problemas que normalmente o condomínio enfrenta nesse período, né? Você quer que eu já fale a respeito do tema? Exatamente. Eu ia até te falar isso, ia pedir para você falar sobre. Acho que é legal quando você fala isso, né? Quantas implantações você já fez? Eu já tinha falado aqui que você é um craque aí nessa área de implantação, ao mesmo tempo você usa muito essa sua base de jornalismo para trabalhar a comunicação nos condomínios que você atua também. E antes da gente começar, eu queria só reforçar aqui que o nosso patrocínio de hoje, dessa live, tem tudo a ver com comunicação também, que é a Eletromídia.
que muitos de vocês que estão assistindo a gente aqui já conhecem, que são aquelas telas de comunicação nos elevadores. São super parceiros aqui do Síndico Net e vem facilitando e muito aí a jornada, a comunicação do síndico como um recurso muito útil e eficiente para transmitir tudo que a gente vai falar aqui hoje, né, em termos de comunicação para os moradores, que tem uma importância enorme, né, e um desafio enorme também para fazer com que eles realmente leiam e deem atenção, a devida atenção para tudo que você comunica ali para a massa condominial. Então, queria agradecer a Eletromídia mais uma vez por patrocinar aqui uma live do Síndico Net. E já partindo para essa primeira pergunta aí, é bem isso que você falou. Eu queria que você contasse um pouco, Viegas, sobre esse título dessa live que a gente montou hoje, que é como conquistar a confiança dos condôminos, dos moradores, com uma comunicação que demonstre atitude, liderança e profissionalismo. Acho que é legal para você dar um pano de fundo aí para a gente de tudo que a gente vai falar daqui em diante. Pode ser? Legal. Claro, claro. Júlio, é importante a gente dar um passo atrás quando a gente fala de um processo tão complexo como é a comunicação e principalmente de como ele é influente nas rotinas de um empreendimento, de um condomínio implantado ou de um condomínio em implantação, quando a gente vê muitos conflitos, né? A comunicação está no nosso dia a dia, a gente ouve, fala, escreve, transfere informações de um lado para o outro. E se a gente não se comunicar bem em casa, a gente tem problema em casa. Se a gente não se comunicar bem no trabalho, tem problema no trabalho. Imagine no condomínio, onde você tem, às vezes, centenas de pessoas, milhares de pessoas no mesmo complexo, né? E se elas não obedecem às mesmas regras, não se respeitam, elas não geram uma situação de convivência ruim, que é exatamente tudo aquilo que nós não queremos nos condomínios, né? Eu digo o seguinte, que o condomínio, nas últimas 2 décadas, né, se transformou num modelo, uma alternativa para a moradia nas grandes cidades, principalmente, né, que está otimizando e dando mais oportunidade de moradia para tanta gente. Só que tem que ser um ambiente saudável de viver, né? E a comunicação ajuda muito nesse processo. E quem lidera esse movimento é o síndico, é quem comanda o condomínio. É quem está na rotina do prédio, tem todas as informações que o prédio necessita para ser administrado, conhece do ponto de vista profissional, aquele que já atua já há muito tempo com isso, tem outros empreendimentos, ou mesmo do síndico morador que se propôs a atuar como síndico, que teve que estudar um pouquinho para poder entender como trabalhar. Eles dois, tanto o profissional como o morador, eles têm o controle do processo. Agora, se as pessoas não confiarem no que eles falam, ou seja, se a atitude de trabalho deles não demonstrar confiança, todo o trabalho vai por terra. Então, o objetivo nosso de falar um pouquinho dessa história de conquistar confiança, com atitude, seja, são decisões assertivas que você tem que ter no comando do condomínio, né? Sabendo basicamente todos os processos que ele possui. E, ao mesmo tempo, você tem que exercer a sua liderança em relação a toda a estrutura que cuida da operação do condomínio, em relação à sua relação com o corpo diretivo, né, com quem você compartilha muitas dessas decisões, avaliza também as suas decisões, e com o condomínio em geral. Mas o importante, Júlio, eu acho que é um grande segredo, é o síndico não querer comunicar com o condomínio somente em assembleia. São muito poucas, às vezes elas são frias, agora muitas delas são online, né? Então você não tem aquele contato em que você tem a oportunidade de conquistar a empatia das pessoas, que dá para ter uma conversa fora do ar, né? Uma conversa antes de começar a assembleia, em que você troca algumas impressões e que você sente o ambiente. Sem querer, o ambiente do condomínio exige muita habilidade para comunicar e para também se posicionar politicamente, para poder conquistar aliados, né? E o síndico também precisa saber fazer isso no dia a dia. Então, acho que o melhor exercício que a gente tem para exercer essas duas situações que eu falei depende muito também da sua maneira profissional de cuidar das coisas. Seja um síndico morador ou um profissional, de fato, ele precisa tomar suas decisões com critério, baseado em dados, seguindo sempre a legislação que regula a atividade, os regulamentos internos do condomínio. Sempre pensar que cada condomínio é diferente um do outro, não tem condomínio igual. Pode ser a mesma planta,
o mesmo número de unidades, o mesmo número de torres, mas o formato, o desenvolvimento dele, o dia a dia dele, na prática vai ser diferente. E também entender que hoje tem muito mais gente morando em condomínio que nunca teve essa experiência. Pessoas que não moravam em condomínio ou já moraram em condomínio, mas não viveram uma implantação, por exemplo. Quando a gente tem uma série de discussões sobre o funcionamento do prédio, o que pode fazer, o que não pode fazer, e a habilidade do síndico, ao conduzir esse processo nessa fase, vai determinar se o prédio vai ser implantado de maneira adequada ou não. Foi um episódio que eu acompanhei recentemente. Não, a gente vai entrar, inclusive, nesse ponto aqui de condomínios em implantação e toda essa questão também daqueles moradores que nunca moraram em condomínio, né? O quanto é importante o síndico saber enxergar isso, né? Dentro ali daquela massa condominial para poder ter uma comunicação específica e até educar melhor esses moradores que não têm experiência ainda, né? Um ponto que você falou, né? O quanto é importante a comunicação transmitir a liderança e segurança para os moradores. Então, um ponto aqui importante é você realmente, quando você investe numa boa comunicação, as pessoas, num primeiro momento, sacam isso, que você tem algo importante a dizer. Quando você solta alguma comunicação, é algo relevante e rico que está vindo de lá, da sua gestão. E, em segundo ponto, elas, então, começam a ter o costume de parar para ler o que você está comunicando, né? E isso parece simples, mas não é, porque se você não investe numa boa comunicação, é muito fácil essas pessoas não terem essa percepção, que é uma linha muito tênue do que é bom e do que não é relevante para eles, e elas não param para ler o que você escreve, e aí você vai perceber quando for você ficar repetindo a sua comunicação e eles ficarem perguntando a mesma coisa, e isso mostra que a sua comunicação não está sendo eficiente, que eles não estão parando para ler o que você escreve. Então, tem todo um ajuste fino aí importante a ser feito para trabalhar essa comunicação da melhor forma possível. Você comentou também sobre aí os tipos de condomínios. Cada condomínio é um universo à parte, tá? Então, eu queria entrar nesse ponto, que é justamente quando o síndico vai fazer aquele mapeamento do condomínio para estruturar a comunicação dele, para definir qual que é o tom de voz que ele vai usar naquele condomínio, ou os tons de vozes também, considerando que ele perceba que tenha grupos muito distintos lá, né? Então, assim, existe essa questão mesmo, então, de você ter um tipo de comunicação para cada condomínio. E qual que é a importância de você fazer esse mapeamento? O que considerar nesse mapeamento daqueles moradores do condomínio? Ô, Júlio, o condomínio tem muitas regras, tem muitas questões que dependem de ser divulgadas, às vezes até incessantemente, para poder obter o resultado que a gente precisa, né? Ou seja, dos cuidados que as pessoas têm que ter com o lixo, do respeito na hora de dispor o carro na garagem, a história do controle de acesso, credenciamento. Tem N assuntos que o condomínio depende de informar adequadamente os condôminos para que eles pratiquem aquilo que se espera deles em relação à parte operacional do empreendimento. Há uma outra questão que às vezes é relegada para o segundo plano, nesse momento ela chama muito a atenção nos condomínios, que é um papel que o síndico pode ter, e eu acho importante que ele tenha, junto com o pessoal da administradora do condomínio, de pregar o papel de respeito às pessoas, de combater qualquer tipo de discriminação e preconceito. Porque o condomínio, ele envolve pessoas que às vezes se esquecem que elas vivem em um ambiente coletivo, que tem que respeitar os vizinhos, que são também condôminos iguais a ele, ou os próprios funcionários do prédio que trabalham lá no condomínio, né? E isso gera um desgaste muito grande quando você não faz um trabalho que prepara as pessoas e lembra as pessoas. Desacelere. No trabalho, você não desrespeita as pessoas dessa maneira. Por que aqui no condomínio você quer desrespeitar? É um pouco daquilo que a gente já viu em outras campanhas relacionadas com o trânsito, por exemplo, né? Às vezes as pessoas brigam, até se agridem, até se matam no trânsito por conta de uma fechada, né? E no condomínio, hoje a gente tem visto, você acompanha também como eu, o noticiário sobre condomínio no país inteiro, a gente vê notícias quase que diariamente de brigas,
às vezes por um motivo totalmente fútil. Então, o primeiro passo é lembrar sempre as pessoas, aqui é um ambiente para a gente viver harmonicamente, respeitar as pessoas. Se a gente tiver isso batendo, como se fosse água mole em pedra dura o tempo todo, a gente vai conscientizando as pessoas e, ao mesmo tempo, vai preparando as novas gerações dentro do próprio condomínio. Que você nem percebe, mas as crianças, às vezes, já começam a ter uma atitude hostil, porque vêm, de alguma maneira, os pais ou outros adultos com esse comportamento. E aí você tem outros problemas para administrar. Olha, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas só de puxar rapidamente aqui, tem uma minissérie no ar em canal fechado, né, relacionado com isso, que chama-se Os Outros, né? E inclusive essa frase é muito engraçada, essa expressão, ela vem do Jean-Paul Sartre, que falava assim que o inferno são os outros. É como se falasse assim, o problema não sou eu, o problema são os outros, né? Então, esses conflitos que tem em condomínio. E para evitar que essas coisas cresçam e a gente consiga tirar quase um estigma que está indo para cima dos condomínios, de ambiente de briga, de discussão, de confusão, não só na Assembleia, mas no dia a dia, a gente precisa cultuar o respeito, pregar o respeito e praticar essa ação de respeito, né? Agora, você me perguntou como é que se mapeia essa questão para poder gerenciar a comunicação no condomínio. Né? Então, o síndico tem que reunir informações e dados para poder trabalhar. Então, é fundamental que ele tenha um levantamento completo baseado nas informações de cadastro do empreendimento, sobre quantos moradores eles têm, quantas crianças são, tem animais, quantos veículos, conseguir com a equipe que opera o controle de acesso, o maior horário de demanda, de entrada e de saída de pessoas, em que horas que gera fluxo na rua, que congestiona, qual o horário que entra mais terceiros, para ele poder se organizar e tomar atitudes em relação a isso na preparação, na organização da sua equipe operacional do condomínio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem que analisar e avaliar tudo aquilo que ele tem desses dados em relação a essas informações todas, para poder tomar atitudes. E ele precisa saber, então, resultante de tudo isso, o que ele comunica. Resultante disso, ele comunica o quê? Orientando as pessoas sobre o controle de acesso, em relação ao uso das áreas comuns, em relação à preservação do patrimônio, cuidar dos elevadores, para que não fique usando indevidamente o elevador, porque tem gente que monopoliza o elevador, aperta os dois elevadores, serviço social, esperando que chegue para ele, e segura o elevador carregando, e as pessoas ficam esperando utilizar. Isso tudo você consegue mapear. Isso aí tem hoje meios para você levantar quem é que está usando indevidamente o elevador. As câmeras dos elevadores mostram isso, né? Então, sabe exatamente o que acontece. E também, Júlio, a história das gerações que eu falei é verdadeira. Quando você tem um grupo maior de adolescentes no condomínio, você tem que ter uma expertise para lidar com isso, para ter os ambientes sendo utilizados de maneira bacana, sem nenhum tipo de abuso, né? Que às vezes acontece quando os adolescentes se reúnem e começam a utilizar esses espaços. Vale também para ter o espaço das crianças e o uso dos espaços comuns. Ou seja, tudo isso é informação, é dado. Se ele não tiver isso na mão para ele poder trabalhar, ele fica trabalhando no escuro, né? E nas assembleias, nas reuniões, nos caminhos que ele tiver para utilizar, pesquisar, criar mecanismos de pesquisa interna no condomínio para entender se as pessoas gostam de uma ou determinada ação, às vezes avaliar os rumos do condomínio em termos de novas medidas a tomar a partir de uma enquete a ser feita com os condôminos, né? E estimular, sempre criar um mecanismo que estimule a participação das pessoas para que elas interajam e entendam que aquilo que ela decidir, a posição dela vai ser importante, vai ser relevante para o futuro do condomínio. A minha opinião, nesse momento, essa questão é fundamental. Se ele não tem informações, tem uma discussão muito importante por conta disso, Júlio, me permite falar, a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, cria aí uma série de dificuldades e até um medo muito grande das pessoas de lidar com informações dos condôminos, né? E, de fato, tem que ter um cuidado muito grande com isso. A administradora tem que administrar isso bem, gerenciar isso muito bem. Só que eu acredito que a gente tenha que olhar esse cenário com informações próprias captadas pelo próprio condomínio, relacionadas à profissão das pessoas, habilidades das pessoas, gosto das pessoas, para poder tomar decisões dentro do condomínio que levem
ao interesse, chegue ao interesse, atrai essas pessoas e atenda os interesses delas. Boa. Tem um ponto que é super importante a gente tocar aqui, que a gente percebe que alguns síndicos ficam um pouco preocupados com o excesso de comunicação e de informação que ele transmite, né? É importante ter essa preocupação mesmo, porque o que você tem que transmitir tem que ser fatos relevantes ou orientações relevantes mesmo, para essa comunicação não virar paisagem, enfim, e eles continuarem tendo ali confiança e sabendo que o que você fala é importante, tá? E aí o ponto que eu estou querendo dizer é o seguinte: o síndico não pode ter medo de falar. Acho que você até comentou isso no nosso papo hoje à tarde, né? Então, considerando isso, é melhor você então pecar pelo excesso de informação, mas pelo menos você falar o que tem que ser falado, do que às vezes você omitir algum tipo de informação ou achar que, não, já estou falando muito, deixa isso, eu não falo, deixo para falar mais para frente. Fala um pouco sobre isso. É importante o síndico falar, né? Olha, Júlio, é impressionante. Tem síndico que assume uma posição que parece um artista, né? Ele chega para a assembleia, faz a assembleia e vai embora. E ninguém tem oportunidade de conversar com ele ou um pouco antes ou um pouco depois da assembleia. Então, eu acredito o seguinte, que para poder conquistar a simpatia das pessoas e também entender o que o condomínio deseja, os condôminos desejam, é preciso ouvir e sentir. Quando eu falo ouvir, é quase sentir o cheiro, sabe? É buscar no ar o que está acontecendo. E aí você seguramente vai ter várias revelações que você nem imaginava. Mas para isso precisa ouvir. E para ouvir você tem que se dispor, tem que se abrir. Às vezes as pessoas não têm muita paciência para ouvir. Eu me recordo de uma situação, Júlio, que é muito comum em condomínio, quando você é abordado, o síndico, alguém da administradora, ou até mesmo um representante da incorporadora, como eu fui durante muito tempo, e a pessoa começa a falar a dúvida dela, e na primeira palavra que ela fala, você já sabe que não é com você. Mas se você não é comigo, é como se você estivesse jogando o problema para frente e não se envolve em nada. E eu muitas vezes usei essa técnica e ela me ajudou muito, e eu tenho estimulado os síndicos a fazer isso também, a ouvir as pessoas, mesmo quando o assunto necessariamente não diz respeito à atividade e à responsabilidade dele. Porque quando ele voltar para explicar que não é com ele, a pessoa vai compreender que ele ouviu tudo. E ele vai dar o aconselhamento de uma maneira mais leve, porque tem muita gente que não tem ideia das rotinas do condomínio, não entende do fluxo, não entende convenção de condomínio, regimento interno, é muito documento legal. E aí as pessoas falam, eu só queria fazer tal coisa, mas isso não pode. Mas se você só falar não pode e esqueceu, você perde a simpatia daquela pessoa. Você precisa dar atenção, precisa dedicar algum tempo nisso. Boa. E, inclusive, sobre esse processo, tem uma outra situação. O síndico, quando chega para uma assembleia antes, e ele fica lá na mesa esperando a assembleia começar, parece uma batalha. Não parece uma reunião. Então, o conselho que eu dou sempre é que circule, converse. Tem pessoas que você já conhece, vai lá, cumprimenta, troca ideia. De repente você já comenta até um tema importante hoje, eu queria muito que você estivesse com a gente. Não concordo com isso. Por quê? Já tenta entender. E na hora que você vai falar, expor esse item na pauta, cita que conversou com pessoas na reunião, conversou antes da assembleia, que encontrou alguém, pode citar o nome, não tem problema, é público. E você vai trazer essa pessoa para a discussão de uma maneira mais positiva. Se ela foi a favor, ótimo, você trouxe para as pessoas a informação de que tem um aliado. Lá na plateia ele vai acabar se manifestando. E se foi uma pessoa que não concordava com aquela ideia que você estava falando, ótimo, você tem que refletir, saber se é a hora certa de brigar e ir para o embate para a discussão já em votação, ou se é melhor recuar e buscar uma reavaliação daquele cenário. Né? É um pouco de política também, mas tem a ver com o fato de você ouvir. Se você não fizer isso, não funciona. Outra coisa que é muito importante, o síndico tem informação, principalmente na fase de implantação do condomínio, a gente vê muito isso, informações gerais sobre agenda de mudanças. Então, se o síndico toma a iniciativa de ligar ou de mandar uma mensagem para um condomínio que acabou de se mudar e pergunta para ele como foi sua mudança, deu tudo certo, não deu,
essa informação vai ser importante para ele tomar medidas que previnam novos problemas, caso não tenha dado certo a mudança, tivesse algum problema. Ou então, para ele trazer o condômino para o lado dele e entender, eu estou atento, estou acompanhando o dia a dia do condomínio, e se você precisar de uma coisa, pode contar comigo. Então, essas coisas fazem diferença. Vai no condomínio, porque o síndico profissional ele tem uma rotina maluca, né? Ele está trabalhando pelo seu condomínio, por telefone, por e-mail, por WhatsApp, resolvendo problema com fornecedores, com orçamento, com um monte de coisa, conversando com a administradora, e às vezes ele não é visto no prédio. Aí quando ele vai, às vezes ele entra, vai na administração, despacha alguma coisa com o gerente, com o zelador, com o gestor, recebe um terceiro, alguém que marcou alguma reunião e vai embora, e ninguém fica sabendo que o síndico foi no prédio. Então, outra coisa importante, informa sempre o seu conselho quando você está no prédio. Manda uma mensagem de WhatsApp, manda uma foto de alguma coisa que você viu, que você acha que precisa ser melhorado. Isso ajuda a demonstrar que você está atuando no condomínio. As pessoas às vezes acham que a comunicação ela tem que ser só em massa para todo mundo, mas se você não souber comunicar de maneira diferente para cada um dos públicos com os quais você interage, a mensagem vai ser compreendida de maneira errada. Então, ele não adianta mandar uma mensagem dessa para 1000 moradores. Ele tem que mandar uma mensagem dessa para um grupo que está acompanhando a rotina dele. Tá certo. Tem até aqui deixa eu ver, Demétrios Jorges, de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: você aconselha comunicados curtos e objetivos ou longos e detalhados? Ô, Demetrios, bacana, obrigado pela pergunta. Júlio, sabe o que eu percebo? As pessoas não têm muito tempo para nada, né? A concorrência da nossa atenção é muito grande, né? As pessoas mal veem TV, mal ouvem rádio, mal leem jornal, mal leem qualquer coisa, e mesmo as conversas às vezes são todas cortadas. Então as pessoas não têm tempo. O ideal é que você tenha comunicados curtos, sempre curtos. Mas necessariamente alguns assuntos são mais delicados, você precisa se estender. Eu dependo que ou você se estende, mas mata um único assunto naquele comunicado, explica o que tem que explicar, ou então que você crie links para que as pessoas possam, se tiver interesse, ir atrás dessa informação num QR Code e buscar o detalhamento dessas informações. E tem outras iniciativas, né? Então, por exemplo, a plataforma, por exemplo, que você citou de comunicação com telas de TV nos elevadores, é de comunicação curta por natureza. Né? Ela vai ser sempre muito enxuta, muito objetiva. Né? Uma gravação que o síndico possa mandar para todo um grupo de condôminos, informando de um problema, de uma interdição, ela vai ser curta também. Né? Então, eu acho que vai entender um pouquinho mais também, pesquisando, fazendo uma enquete com os condôminos, e entender o que eles preferem em termos de mensagem, né? Se eles querem mais detalhado ou não. Eu acho que a gente tem que entender a realidade de cada condomínio, mas, em princípio, o ideal é fazer uma mensagem que você saiba que vai ser compreendida, né? Acho que é importante isso, né? Não importa que seja curta ou que seja longa. A informação, a comunicação nossa, ela só se conclui quando a gente consegue entender que, do outro lado, a pessoa que leu, a pessoa que ouviu, ela compreendeu a nossa mensagem. Né? Às vezes a gente acha que comunicou, mas a gente só passou a informação para frente porque tem alguma informação técnica, uma expressão que necessariamente nem todo mundo domina no mundo do condomínio. Então, é importante você entender, olhar, se coloque no lugar do condômino. Aquele condômino que está chegando no prédio pela primeira vez, que está morando há pouco tempo, ou que nunca morou em condomínio, se coloque na posição dele e leia o mesmo comunicado. Fala, será que ele vai entender isso? Será que ele vai compreender isso? Outra coisa muito legal é que, às vezes, os comunicados são elaborados ou pela administradora, ou com o suporte de alguém de comunicação, mas essa pessoa não está no dia a dia do condomínio. Então, é importante você antes compartilhar essa comunicação que foi elaborada com as pessoas que estão na rotina do prédio. E que essas pessoas consigam ler e falar, olha, isso aqui não vai ficar legal. Porque eu já ouvi alguém reclamando desse assunto dessa maneira, usando essa expressão. Isso faz toda a diferença. A gente tem que evitar pontos de atrito, então palavras, expressões, determinados comentários que porventura a gente possa fazer que já foram abordados com essas pessoas, podem ser informados e a gente evita um desgaste nesse processo. Boa. Acho que algo que é um formato, né, que é interessante, a gente usa muito no Síndico Net também. Quando a gente está trocando e-mails, muitas vezes e-mails que demandam, ou mensagens mesmo, que demandam
um texto mais longo, mais detalhado, e eu acho que isso funciona muito bem para condomínios quando realmente não tem a opção de só enviar um comunicado super objetivo. Você precisa realmente dar um pouco mais de embasamento, contexto e detalhe ali do que você está falando. Então, você divide essa comunicação em duas áreas. A primeira área, a primeira coisa que você vai falar é um resumo do que você vai falar de uma forma mais detalhada embaixo. Então, tenta visualizar um comunicado que no início você coloca uma espécie de um resumo, 2 pontos, e aí com 3 bullets, ou 4, ou de 3 a 5 bullets, você resume o que está sendo detalhado embaixo. Então, a pessoa com uma leitura rápida, ela consegue ter a noção exata daquele contexto que está sendo falado, e se ela quiser mais detalhes, ela lê a segunda parte daquele comunicado. Então, isso a gente usa muito aqui no Síndico Net, porque tem comunicações que demandam ali mais detalhamento, então a gente sempre coloca no início um resumo com 3 ou 4 bullets ali do que vai ser escrito na sequência. Prender atenção, né, Júlio? Prender a atenção da pessoa, chamar a atenção dela para que ela possa se debruçar sobre aquele assunto e ler com mais calma. Só um detalhe, Júlio. Hoje, os publicitários... Exatamente. Hoje, os publicitários, eles têm uma dificuldade enorme de entender como chamar a atenção das pessoas, porque a concorrência é muito grande. Então, nós também estamos entrando nesse processo quando comunicamos dentro do condomínio. Então, primeiro, chamar a atenção dele com um título que seja específico a respeito daquele assunto, que ele sabe que vai chamar a atenção, e usar essas referências que você falou aí, que são importantes, de você destacar os pontos principais. Exatamente. Olha aqui o nosso grande amigo Marcelo Duarte, que está assistindo a gente, ele fala: os síndicos têm que fazer enquetes, e é muito do que você falou, né, Viegas, das pesquisas, enquetes, enfim. O quanto mais você conseguir colher de informação para ter um termômetro ali da temperatura do seu condomínio, vai te ajudar e muito, né? Tem um ponto interessante. O Marcelo também fala: ter estatísticas com os anseios do condomínio, exatamente aí com as enquetes. Olha, aqui, ó, Luiz Augusto Mendes também, que é o Luiz Augusto da LM participando. Ele disse: comunicação resolve demais, muito bom. E é o seguinte, tem um ponto aqui que eu acho que faz todo sentido, é você saber quais canais você utiliza, tá? Então, o primeiro ponto que vem na cabeça aí de um síndico e do morador também, é o WhatsApp, tá? Fala um pouco sobre o WhatsApp, Viegas. Como lidar com esse recurso, né? Se você enxerga ele de uma forma só o lado negativo, ele tem um lado positivo também. E como também, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é um risco enorme você, principalmente condomínios grandes, né? Do WhatsApp perder o controle. Quais as saídas que você tem ali para amenizar e diminuir os atritos dentro desses grupos? Júlio, você fez a pergunta de ouro, né? Porque em todos os eventos que eu vou, reuniões que eu vou, os síndicos me perguntam o que eu faço para lidar com o grupo de WhatsApp, né? Na verdade, tem que primeiro entender que a vida de profissional é jornalismo, né? O jornalismo, até a época em que eu exercia como repórter e tal, a gente achava que produzia conteúdo, né? Que a gente escrevia, falava no rádio, TV, a gente produzia conteúdo. Hoje, todo mundo produz conteúdo. E o WhatsApp é uma plataforma que a gente tem que rapidamente você consegue passar o que você está pensando, uma opinião ou uma informação para muita gente. É a rede social mais usada no país. São 170 milhões de pessoas que usam o WhatsApp no Brasil. É impossível você falar que num condomínio não vai ter grupo de WhatsApp. Então, a melhor receita que eu tenho é entender porque quem controla o grupo de WhatsApp necessariamente não é o síndico. Ele pode ter uma plataforma de WhatsApp que ele usa para distribuir comunicados apenas, ele não recebe comentários. É muito usado por muitos síndicos, é uma solução importante, porque é ágil, é rápido, ele consegue, de uma tacada só, atingir todo mundo com informação rápida, mas ele não fica sujeito àquela abordagem direta de vai e volta. Às vezes um conselheiro, às vezes um outro morador que se habilita a abrir esse grupo de WhatsApp, às vezes na fase de implantação do empreendimento ainda. E eu percebo que, por mais que você
você estabeleça regras e reforce essas regras de uso para as pessoas que participam, sempre vai ter gente usando aquela plataforma para outros objetivos que não simplesmente trocar informações que levem a uma melhoria na qualidade de vida do condomínio, das pessoas, né? Então, o que o síndico faz diante disso? Ele tem que ter um mecanismo de comunicação oficial eficiente. Porque se o condomínio não tiver um mecanismo oficial que seja realmente eficiente, o que vai acontecer? Ele vai ser suplantado pelo grupo de WhatsApp com os comentários, com as dúvidas que vão ser levantadas pelas pessoas e que ficarão sem resposta. Eu vou dar um exemplo. Eu estou acompanhando a implantação de 2 empreendimentos em São Paulo, exatamente nesse processo que a gente está falando. E eu percebo o seguinte, tem dias que chegamos a distribuir 4 comunicados, primeiro dia de implantação, para poder deixar as pessoas informadas a respeito das coisas mais elementares de operação do prédio. Mas se naquele dia a gente não tivesse distribuído aqueles 4 comunicados, por exemplo, o grupo de WhatsApp do condomínio já ia perguntar: pessoal, quando é que vão decidir o fechamento da sacada? Pessoal, quando é que eu posso fazer a minha mudança? Pessoal, eu posso entrar no prédio? Ou seja, algumas dúvidas que você já sabe que vão surgir ou que possam ser transferidas para o síndico, né, a partir da informação do WhatsApp, e que tem que ser respondidas no canal oficial, né? E aí o canal oficial passa a entrar na rede do WhatsApp: olha, acabei de receber o comunicado, pessoal, você não viu aí? Ó, acabaram de informar, as mudanças podem ser feitas desse jeito. Olha, as obras têm que aprovar dessa maneira, olha, tem que seguir essas normas, tem que pegar a RT. Essas informações, elas têm que ir para o canal eventual de WhatsApp que tem, mas ela tem que ser um canal forte. Aí você pergunta para mim: mas poxa vida, como é que eu vou controlar o grupo do WhatsApp? Você não controla. Nem o próprio pessoa que abriu o grupo, que gerencia o grupo, controla. Porque você não tem poder sobre isso. As pessoas, por mais orientadas que sejam, podem estar falando lá, se agredindo, criando problemas jurídicos para o condomínio, né? Quando você faz comentários sobre outras pessoas, às vezes faz críticas mais severas, faz agressões, faz calúnias, né? Comete calúnias. Ou então, quando você publica fotos das pessoas no grupo de WhatsApp, sem que tenha autorização delas. Né? Então, eu acho que esse processo do WhatsApp ele pode ser atenuado e o grupo vai existir para tratar de questões que não afetem tanto esse processo de operação do prédio. E olha, você falou uma coisa, né? O WhatsApp 170 milhões e não tem como, né? É algo muito forte mesmo. É difícil você ir contra isso, né? Então o caminho é muito isso que você falou. Você tem um canal oficial. Muitas vezes aqui no SíndicoNet a gente bate muito na tecla de que um aplicativo bem resolvido, bem implantado e que realmente funcione, que façam e que tenha ali o engajamento dos moradores é o melhor dos mundos. Muitas vezes você consegue até quase que reduzir, você não elimina, né, a força do WhatsApp, né? Agora, o Marcelo Duarte lembrou uma coisa interessante aqui, que a gente inclusive já falou em outras lives, né? O próprio, né, falando de recursos, né, e muitos brasileiros usam aí o próprio Instagram, tá? Aqui no Instagram você consegue criar um grupo, um canal do condomínio. E tem alguns síndicos, não muitos ainda, que vêm utilizando desse formato para criar ali um ambiente fechado do condomínio, usando o Instagram para ele se comunicar com os moradores, passando ali, publicando as melhorias, os comunicados de uma forma eficiente e numa plataforma que os moradores já estão mais acostumados, né? Mas voltando na tecla do aplicativo, a gente enxerga esse aplicativo como sendo o canal oficial e que todas as outras comunicações linkem, né? Tenham links, elas ocorram até, mas com links apontando para o canal oficial, que seria um aplicativo, lembrando que é um aplicativo que realmente funcione, né? Aqui no SíndicoNet a gente sempre recomenda, né, o Knock Knocks. É o aplicativo que a gente vê o maior engajamento, é um aplicativo do grupo que faz parte do SíndicoNet e que a gente, assim, eu sou suspeito para falar, lógico, mas é o que a gente de fato vê funcionando, tá? Então, e aí eu queria dar uma sequência também em relação a isso. Qual que é a sua opinião, nesse caso, Viegas, o aplicativo como um recurso de comunicação e para os condomínios? Você tem alguma consideração sobre isso também? Tenho. Olha, a gente está falando da evolução, né? É natural que
a gente cada vez mais vai buscar nesses recursos que estão hoje explodindo no mercado para levar para o condomínio também. Então, a inteligência artificial está indo também, né? Ou seja, ajudando na elaboração de comunicados por meio aí, de ferramentas que a gente já está falando. Agora, para quem passou pelo mural, quem recebia comunicação só por carta, né? Hoje é tudo eletrônico, quem ainda vê o papel fixado lá no elevador, tudo isso, todos esses recursos seguramente vão sendo melhorados a cada dia. O aplicativo, Júlio, não só nesse momento que a gente está falando de implantação, mas para a vida do condomínio, é importante que o condomínio tivesse um aplicativo. Porque todo o histórico dele, porque o aplicativo é uma ferramenta que vai agregar não só essa interface de ter publicação dos comunicados do condomínio, mas você pode fazer reservas de espaço, você pode documentar a evolução do empreendimento, né? Mais adiante a gente vai ter, já em vigor, na verdade, né, a nova norma de garantias que vai exigir que o condomínio faça uma série de mecanismos aí, onde é que ele vai arquivar essas informações. Então, o aplicativo para o condomínio seria importante. Acho que todos tinham que pensar dessa maneira. Mesmo que haja um aplicativo da administradora, buscar uma maneira de conversa entre eles enquanto está uma administradora. Amanhã sai essa administradora, o aplicativo continua no condomínio para não se perder o histórico. Eu acho que isso é fundamental. Entendi. Então, o que você está falando é que é o que a gente vê no mercado, há muitos condomínios usando o aplicativo da administradora, mas sempre nesse caso, né, é bom lembrar que nesse formato, o aplicativo não é do condomínio, né? É uma ferramenta que a administradora está disponibilizando para o condomínio. Lá na frente, o condomínio troca de administradora, muito provavelmente ele vai perder aquele aplicativo e todo aquele histórico construído dentro daquela ferramenta, né? Muitos podem até falar, não, mas a gente migra tudo para o outro aplicativo porque a gente tem esse direito e tal. Mas não é tão simples assim fazer uma migração, ainda mais um histórico longo, né, de comunicação e arquivos de um condomínio. Então, o que você está falando é justamente isso, né? Que o condomínio tem um aplicativo, mas que esse aplicativo seja do condomínio e não amarrado ali com a administradora. Concordo, faz todo sentido. Sim. Tá joia. Olha, o pessoal participando aqui bastante. Realmente, essa questão do Instagram ajuda mesmo. Deixa. Tá. O Marcelo aqui fala de que vira um jornal diário, deixa os porteiros também participarem. Enfim, tem várias formas, né? No SíndicoNet, eu acho que é legal comentar aqui, eu já falei algumas vezes, né? A gente tem um resumo mensal, né? Que é um modelo que os síndicos podem baixar e eles montam ali um resumo, um one-pager, que a gente chama, com todas as informações importantes daquele mês, só que em uma página, tá? Então, o Demetrios aí que perguntou para a gente, né, se comunicado longo, curto, eu entendo que comunicado tem que ser no máximo de uma página e, lógico, não pode ser uma bula também, tem que ter uma estrutura legal e explorar também a parte visual, tá? Então, se você é síndico profissional, se você tem condições, se o seu filho ou se alguém do seu condomínio trabalha com design, enfim, que consiga criar um layout mais profissional e invista em imagens, faz toda a diferença na sua comunicação, tá? Então, isso é super importante. Tem um ponto aqui que você comentou que eu acho que é legal falar, Viegas, que é o seguinte, você até já comentou um pouco sobre isso, tá? Mas eu acho bacana reforçar um pouco mais, né? Como o síndico tira proveito de uma forma estratégica daquela comunicação presencial dele quando ele está no condomínio. Fala um pouco mais sobre isso, que eu acho super importante também, explorar esse momento presencial do síndico, principalmente aí os síndicos profissionais, né? Você me permite, Júlio, eu vou fazer essa observação, fazer uma observação antes de responder. Hoje, a gente fala que as pessoas têm dificuldade, nem todo mundo sabe como é a vida em condomínio, mas como todo mundo tem um celular na mão, todo mundo consegue pesquisar rapidamente uma informação e levantar um dado. E eu vejo em muitas situações que as pessoas ficam preocupadas, né? No meio de uma assembleia, alguém levanta e fala, não, mas eu estou vendo aqui na internet
determinada informação que contradiz o que você está falando, né? Então, é sempre importante, no papel de síndico, ele estar preparado para lidar com todas essas situações. Porque um questionamento dessa natureza, sem a resposta adequada, em relação ao problema que o condomínio está vivendo, pode jogar por água abaixo todo aquele prestígio que, porventura, ele tenha no condomínio. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas também, numa pesquisa rápida, elas têm informações fracionadas daquilo que elas estão procurando. E o síndico, por dever, por função, ele tem um histórico de tudo, conhece o processo, sabe exatamente onde começa, onde termina, e sabe que, às vezes, aquela informação está colocada no tempo errado, no lugar errado. Então, ele é capaz de poder falar, é verdade, isso acontece, mas não é nesse estágio, é em outro estágio, é em outro momento, não é isso que a gente está falando, é outra situação. E eu já vi muita gente ser pega de surpresa por conta dessa situação. Mas então, Júlio, quando está no relacionamento pessoal, o síndico, eu sei que ele tem outras preocupações, né? Tem muitas outras coisas para pensar, mas eu juro para você que, às vezes, uma conversa de corredor com uma pessoa que ele não conhece o condomínio, pode render frutos para ele na gestão dele, para ele entender melhor como estão interpretando o trabalho dele, como é que as pessoas estão vivendo naquele condomínio, estão gostando, não estão gostando, né? E é um pouco o que a gente deve fazer em qualquer circunstância da vida, né? Quando a gente conversa com alguém para entender se a pessoa está satisfeita ou não, é ouvir o cliente. Né? Eu acho até que, como síndico, e falando para síndico profissional, eu acho o seguinte, você tem que ter clareza de quem é o seu cliente do condomínio. O seu cliente no condomínio não é só quem paga, que é a entidade do condomínio. Não é só o conselho com quem você se reúne uma vez a cada 15 dias, que você fala várias vezes por WhatsApp por dia. É o condomínio que paga a conta. E o condomínio precisa saber que você trabalha no condomínio, o que você faz no condomínio. Então, mostrar o que você faz, conversar com ele, entender e falar o que você vai, se dá a oportunidade de estar mais próximo desse condomínio. Né? E às vezes o síndico fica numa condição de distanciamento grande demais, às vezes, no caso de síndicos profissionais, às vezes eles têm representantes que estão nos condomínios, né, que estão atuando por eles, que também tem que se colocar na mesma condição, né, porque é um representante dele ali, de ouvir as pessoas e levar essa informação, essa percepção desse condomínio para frente, para poder tomar atitudes, tomar decisões, melhorar algum procedimento interno que o condomínio precisa. Né? Eu percebo muito que as pessoas preferem cuidar da parte operacional e não dialogar, não conversar. E conversar é fundamental no condomínio. Acho que muitas vezes até para você conquistar aquele morador que até então era contra ou te dava muito trabalho, né? Você consegue reverter essa situação, às vezes, num papo de 5 minutos. Sim. Né? Às vezes um pouco mais também. Um ponto aqui que eu vi o Marcelo e mais alguém falando, né? Sobre plantão, tá? Plantão, o que você acha? Funciona? É um pouco disso que você está falando também, né? E como fazer isso? Funciona. Hoje a gente vê, principalmente nos prédios de implantação, o volume de dúvidas que os condôminos têm não dá para responder só por comunicado, só por materiais de informação que ele venha receber por alguma plataforma. É necessário voltar a tratar com ele depois da Assembleia de Implantação e algumas outras vezes. Né? Eu acho que, principalmente quando você tem assuntos muito específicos que estão pegando no condomínio, seja por conta de uma reforma de fachada, uma revisão de fachada, você precisa tirar dúvidas das pessoas, você precisa ouvir as pessoas em relação ao problema, é melhor que você se disponha, ou ele por modo digital, como funciona bem também hoje, para facilidade, comodidade das pessoas, ou pessoalmente, para atendê-los. Eu acho que isso é importante. Aí você me lembrou de uma expressão de plantão, e aí eu apresento um videocast chamado vemmorar.br, e a gente conversou com um síndico de Joinville, que falou de uma coisa de plantão muito interessante para mim, que para mim plantão no dia a dia seriam essas discussões, não, do plantão do síndico profissional. Estou aproveitando a mesma expressão para falar dessa história. Porque muitas coisas acontecem durante a noite e madrugada, ou muita coisa precisa ser feita durante a noite e madrugada na revisão do prédio, que ele tem uma equipe específica de plantão. É só para anotar para quem está
assistindo o programa e está atuando na área para refletir sobre isso. Em que momento um síndico profissional que tem vários condomínios em uma cidade como São Paulo, onde a gente está entregando 2 condomínios novos por dia ao longo desse ano, só para ter uma ideia do volume que é o número de condomínios que vão chegando aí em São Paulo, de como faz para gerenciar os conflitos, para operar o prédio também à noite. Boa. Olha, aqui a Nani Prado está perguntando qual que é o nome do aplicativo. Né? O aplicativo que eu falei, que a gente vê realmente essa questão, esse diferencial aí de ter moradores mais engajados e utilizando, é o Knock Knocks. Né? Então, se você entrar no Síndico.net e der uma busca ali, na própria área de busca e digitar Knock Knocks, você vai encontrar ali a página de onde você pode entrar em contato com eles, tá bom? Legal. O que mais? A gente está entrando aqui já na reta final, Viegas, e tem um ponto aqui que a gente não falou, que é justamente o que fazer, né, com aqueles moradores. A gente até já falou um pouco, mas se você quiser só explorar um pouco mais, com aqueles moradores que retrucam as mensagens que você costuma enviar. Né? E você costuma ter esse tipo de dor de cabeça, esse tipo de problema, assim. Tem alguma estratégia específica para isso? Se o condomínio está enviando aquele comunicado numa plataforma aberta que vai acolher alguma resposta, eu acho que compreender melhor a dúvida da pessoa e buscar atendê-lo diretamente, viu? Ou uma ligação do telefone, ou se tiver no condomínio puder conversar com a pessoa, porque às vezes a dúvida ela é muito específica. Às vezes a dúvida pode ser comum, aí vale a pena você retrucar, responder, não retrucar. Né? Eu acho que a gente tem que tratar as divergências, as dúvidas, os problemas de condomínio como coisas naturais. Às vezes, pelo jeito de escrever, às vezes as pessoas acabam sendo, às vezes, mais agressivas, às vezes o comportamento sugere algum tipo de reação negativa, mas necessariamente não. Então, às vezes o telefone ou uma conversa pessoal pode revelar melhor qual é o nível de dúvida, se essa dúvida pode ser comum a outras pessoas, e aí, de repente, vale até uma resposta oficial nova. Acho que é um bom caminho, né? Esse termômetro, Júlio, em relação às pessoas, tem muito a ver com o tipo de empreendimento, né? Então, essas soluções que vocês mostraram aí, que algumas pessoas estão acompanhando, eu já vi, inclusive, do grupo do Instagram, elas se aplicam em alguns locais, em outros locais as pessoas não querem, né? Basta... porque elas só resolvem a comunicação por imagem, ou uma informação que vai para esse condomínio. As pessoas às vezes não têm tempo, preferem ler na hora que tem disponibilidade. Então, cada condomínio tem a sua particularidade. O importante, eu acho que as pessoas compreenderem que comunicação está no dia a dia do condomínio, desde a maneira como você orienta a sua equipe a trabalhar no prédio, a agir e reagir em relação ao contato que tem com os condôminos, né, para fazer o trabalho que ela tem que fazer, a pregar aquela cultura do respeito, que é muito importante, porque amanhã, eu falo sempre assim, se o síndico deixa as pessoas se ofenderem no condomínio, amanhã ele vai ser ofendido. E é natural que isso vai acontecer. Então, a gente tem que explicar para as pessoas que esse é um ambiente que a gente tem que cultuar a paz e tem que buscar o respeito das pessoas. E o respeito às normas do condomínio. Vai ter gente que em algum momento vai burlar, vai ter gente que em algum momento vai ter discussão, mas o importante é que as pessoas possam ter capacidade de resolver os problemas e as dificuldades de maneira adulta, né? Com serenidade, não precisa sair se agredindo. Né? E o condomínio, do jeito que a gente tem hoje, né? Do jeito que esse modelo está crescendo, você vê o mercado imobiliário continua crescendo, no último trimestre fez um novo recorde nos seus resultados de lançamento. Esse modelo ele vai se expandir e cada vez em processos cada vez mais complexos, né? Empreendimentos multiuso em que você tem vários grupos de interesse no mesmo condomínio, né? Um residencial, um comercial, lojas, cinema, enfim, uma série de outras coisas. Ou às vezes um próprio condomínio com várias torres, em que cada torre é uma medida de apartamento e cada perfil de público que ocupa esses apartamentos é diferente. E a reação dessas pessoas é diferente. Você precisa compreender isso para saber se comunicar com cada um deles e tentar compatibilizar as grandes dificuldades que tem, buscar harmonia no condomínio por meio da comunicação também.
Boa, muito bom. Ótimo, Viegas. A gente aqui está realmente chegando aqui na nossa reta final. Eu queria lembrar que o Síndico Net, o Conexão na Estrada, onde a gente fala muito aí sobre comunicação também, que é o nosso evento presencial, que vem rodando aí o Brasil, esse ano rodando aí 5 cidades. A gente tem agora a edição de São Paulo, acontecendo em agosto. Temos também a edição do Rio de Janeiro. Então, a gente se encontra também no Conexão de uma forma presencial. Então, tudo que a gente apresenta aqui para vocês no formato online, a gente também tem formas presenciais ali de estar em contato com todos vocês. Para a gente fechar, Viegas, você tem mais alguma orientação, consideração ou alguma dica de ouro ali que você queira dar em relação a essa questão de comunicação e como passar a liderança, a segurança para os moradores? O Júlio, o condomínio precisa muito estar integrado. As pessoas precisam compreender o funcionamento dele como um ente coletivo. E para isso, a comunicação é fundamental. E quem pode adotar as práticas de comunicação para que essa mensagem chegue a todos os condôminos, usando os espaços comuns, tomando as medidas de cautela, vivendo bem, é o síndico, é a administradora dando suporte nesse processo. Então, síndico, não hesite de assumir a sua função de liderar o processo de comunicação do condomínio nas suas atitudes, nas suas decisões, nas oportunidades que você tem de contato direto com as assembleias. Nunca se omita nas assembleias, sempre apareça, mostre a sua cara, explique o que você está fazendo, exatamente de que cenário que você está atuando, porque tudo isso é importante para que o condomínio se comunique bem. Viegas, o seu som, por algum motivo, para mim, pelo menos, ficou mais baixo. Não sei se você mexeu em alguma coisa aí. Fala de novo para ver se... Para mim ficou um pouco baixo aqui, mas enfim. A gente está terminando, então. Queria agradecer a sua presença mais uma vez, Viegas. Pessoal, quem acompanha o Síndico Net aí, agora voltou, melhorou. Quem acompanha o Síndico Net, o Viegas tem estado aí cada vez mais presente. Ele tem uma coluna específica ali, você fala muito sobre implantação também na sua coluna, né, Viegas? Sim. Então, fiquem super à vontade para consultar cada vez mais o Síndico Net e o Viegas também aí dentro do Síndico Net. Queria agradecer todo mundo que participou aqui, o Marcelo colaborando muito aqui com a sua experiência, né, de um dos pioneiros aí no mercado de condomínios, né, o pioneiro na área de franquia, de administradoras também. Então, o Marcelo é sempre um querido aí nosso, aqui o Luiz também, da Eleme, eu vi que o Maicon, enfim, todos vocês aí que estejam aí conectados com a gente de alguma forma, tá bom? Então, queria agradecer para fechar também a Eletromídia, a gente falou muito de comunicação, tudo que a gente falou, você consegue usar a Eletromídia para transmitir, ser mais eficiente ainda na sua comunicação, então é um recurso super interessante, eficiente, e moderno e que faz com que realmente os moradores tenham atenção na sua comunicação. Afinal, quem está ali, quem pega o elevador, não tem muito o que fazer, a não ser muitas vezes olhar no celular, mas é muito claro, né, o quanto é eficiente o comunicado numa tela de LED ali no seu elevador em relação a essa transmissão da mensagem que você precisa passar para esses moradores. Tá bom? Bom, obrigado mais uma vez, Viegas. Obrigado a todos. Obrigado a você, Júlio. Obrigado pela oportunidade, a todo o time aí do Síndico Net, ao pessoal que me acompanha nos artigos, a Catarina, a Thaís. Eu fico muito feliz de ter a parceria com vocês e acho que esse assunto não se esgota agora e cada um vai praticar a comunicação do jeito que pode, em termos de capacidade, habilidades, mas com os recursos que estão à disposição, é só pesquisar. Boa. Com certeza. Estou vendo que o Stefan também apareceu aqui. A Catarina, inclusive, está assistindo a gente aqui, apesar de estar em férias, né? Mas a Catarina, nossa editora-chefe, sempre aí conectada com a gente, com a vida condominial, até porque ela é uma super síndica também. Então,
A gente se encontra na próxima live, nas newsletters do SíndicoNet, ou quem sabe no Conexão SíndicoNet também a gente se encontra presencialmente, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Um abraço a Até todos. mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Júlio. Obrigado, obrigado.